Empreender com IA é a nova moda da internet brasileira. Todo mundo quer fazer porque é fácil, é rápido e tem promessas milionárias, bilionárias de pessoas que podem criar negócios absolutamente fora do padrão da antiga economia. E todo mundo fala que é um negócio super rentável, com baixo risco e que dá para fazer do dia para a noite. Mas eu tô aqui para te explicar os 3 riscos que podem acabar com o seu negócio, porque o seu negócio pode estar sendo construído sobre uma bomba relógio, que é a própria inteligência artificial, porque como toda tecnologia muito nova, ela carece de teste e de regulamentação. E aqui eu vou te explicar 3 pontos essenciais que você precisa saber antes de começar a empreender com IA. E o primeiro deles é aquele que todo mundo já viu o debate. Se você pesquisou isso, certamente você está aqui porque você está querendo empreender com IA. E o primeiro deles que você deve ter se deparado é com esse pequeno símbolo aqui, que é o símbolo de copywriting. O que quer dizer copywriting? É basicamente o direito de autoria sobre algo, certo? Então você deve imaginar, bom, é a IA que criou. A IA, ela criou do zero, ela não usou... não foi nenhum humano que criou isso. Mas isso é uma mentira. Todo mundo sabe que a IA é criada por base de dados de outras fontes. Então, por exemplo, ela pode pegar artigos da internet para escrever um texto, livros, ela pode usar imagens de outras pessoas para criar uma própria imagem. Ou, por exemplo, como é o caso que ocorreu aqui no Brasil, lá em Santa Catarina, que é relacionado a um escritório especializado em distribuição e coisas assim relacionadas à música, direito dos artistas e tal. E esse órgão, que é o ECAD, né, um escritório privado, ele entrou com uma ação contra um parque lá em Santa Catarina, agora eu não me recordo o nome do parque, mas eles entraram com uma ação para cobrar uma música que estava sendo utilizada, que era muito parecida com uma outra música feita justamente por um humano. Então nós tínhamos aqui uma música criada por IA e uma música criada por um humano. Só que a justiça entendeu que de fato existia uma semelhança muito grande entre as duas obras. E isso causava um prejuízo ao autor original, então ele manteve a cobrança dos royalties sobre aquela música. Então esse é o primeiro ponto. Se você está usando um monte de material, se a base do seu negócio é utilizar material de IA para escrever, para gerar imagem, para criar música, você pode entrar num problema, porque, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa que só faz música com IA. Você pode ter exatamente esse problema, se você está pensando em fazer isso, porque você pode ter aí uma IA que vai captar uma música muito parecida e vai criar uma música muito parecida, e lá na justiça, como nós não temos nenhuma regulamentação relacionada a isso, mas eu já adianto que o projeto de lei que tramita lá no Senado, que agora eu me esqueci o número, mas que tramita muito parecido com o que tramitou lá na União Europeia, olha que bonito esse símbolo da União Europeia, é muito protetivo ao ser humano. Porque é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como é que é? Essa é uma tradição dos Estados Unidos. Nós não regulamentamos e deixamos com que o mercado siga o seu próprio rumo. E isso é muito bom porque fomenta a inovação, fomenta a criatividade, o que é diferente, por exemplo, do direito europeu, que por sua vez inspira o direito brasileiro a ser mais rígido com esse tipo de coisa e justamente, geralmente, vem muita regulamentação junto com a tecnologia nova. E esse é um risco que o seu negócio pode estar correndo. Você pode estar confiando demais na autoria, que você não vai ter nenhum problema de autoria com a sua IA. O segundo problema que eu consigo visualizar é o do viés, que no inglês se chama bias. Então, se você quiser pesquisar mais sobre isso, você certamente vai conseguir muito mais substrato para você pesquisar e ter noções do que eu estou falando aqui se você pesquisar em inglês. Então, se você pesquisar IA bias, você consegue ver como que a IA tem um viés, como que os dados dela cada vez mais levam ela a uma conclusão, e essa conclusão pode ser distorcida. Então, por exemplo, vamos supor que você queira criar aqui uma IA que analisa currículos. Você vai vender esse software, esse SaaS, para alguma empresa muito grande, só que você não percebe, mas esse software pode desfavorecer, por exemplo, mulheres ou asiáticos. Não sei, ele pode desfavorecer um e favorecer o outro. Não sei, isso pode acontecer por conta da sua base de dados. Você não exatamente tem controle. Às vezes você vai usar uma base muito grande, você não tem controle daquilo, e a IA está aqui no meio do caminho, interpretando esses dados de maneira errada e aumenta a contratação de um tipo ou diminui a contratação de outro. Isso pode acontecer
E se alguém perceber que a sua IA tem algum viés discriminatório, racial ou qualquer coisa assim, você vai ser responsabilizado por ela. Ah, não, mas foi a IA que fez isso, tudo bem, mas você está dentro da cadeia de distribuição. Então, você vai ser responsabilizado sim por um erro da IA. É uma responsabilidade objetiva que está cravada lá no nosso Código de Defesa do Consumidor há muito tempo. Quem vai responder por isso é você e não a IA, porque a IA não é um ente, a IA não é uma pessoa, a IA não tem personalidade jurídica. E aí, é mais uma questão do debate da falta de regulamentação. Será que eu consigo acionar a empresa que fez a IA? Não sei, é difícil dizer, mas por via das dúvidas você também tem que ficar esperto quanto ao viés, porque, por exemplo, rolou um caso, acho que foi lá no Nordeste, de uma mulher que foi identificada por um sistema de reconhecimento facial como uma procurada da justiça e, na verdade, ela foi presa e não era procurada da justiça, e é claro que isso gera também muitas reparações pelo trauma que ela sofreu de ser presa, processada eventualmente e tal, né? Então, isso você que vai responder, a sua IA não vai te salvar de nada, não tem nenhuma barreira que proteja você da criação da sua IA ou do prejuízo que ela causar, e esse é o principal ponto. Se você, por exemplo, vai usar uma IA para, sei lá, vamos supor que você é nutricionista e começa a fazer uma IA que vai dar vai fazer o que você faz, por exemplo. Você vai fazer uma IA que é um aplicativo para receitar, não sei se é o termo correto, mas para passar dietas para os seus pacientes. E aí você nunca mais vai precisar trabalhar. Olha só que lindo, eles pagam lá uma assinatura mensal e ele acompanha a dieta daquele paciente. Mas e se a IA dá uma recomendação que eventualmente para um diabético e ele acaba passando mal e morrendo? De quem que é a responsabilidade? Provavelmente é sua, de acordo com o CDC. E aí você está ferrado, porque uma pessoa morreu por sua culpa, basicamente. É isso que a justiça entende. E aí existem vários debates, se é culpa de quem que é a culpa, como que eu consigo mensurar de quanto culpa cada parte tem nessa história, mas esse é um risco de uma tecnologia nova de como qualquer outra. Ela pode simplesmente decolar para a Lua ou explodir no meio do caminho. Então, esse também é um dos principais riscos. E o terceiro, e aí ele vem mais de uma questão relacionada a crime, que você pode ter uma base de dados envenenada, ou data poisoning. E isso pode acontecer tanto por um erro, às vezes você pega uma base de dados que é ruim, ou você é atacado. Então, você tem aqui a sua base de dados que você utiliza no seu negócio e, eventualmente, então ela alimenta a sua IA e, eventualmente, alguém vem e insere de propósito alguma coisa que é prejudicial ao seu negócio, que vai fazer mal ao seu negócio e que vai desvirtuar a sua IA. E aí ela começa a gerar danos e, como eu disse anteriormente, os danos que a sua IA causa vão ser seus, a responsabilidade é sua. Então, você pode ter um problema relacionado à competitividade. Então, o ataque de dados, às vezes, ele pode não ser nem uma questão de roubo de dados, mas inserção de dados falsos que podem acabar com o seu negócio e quebrar, basicamente, a sua inteligência artificial. Isso que eu não estou nem dizendo assim, se você usa... Isso eu estou falando se você produz a sua própria IA, né? Se você consegue desenvolver a sua própria IA. Mas imagine que você usa uma IA de terceiro, e essa IA de terceiro é atacada, e aí causa um prejuízo lá no seu negócio. Quem que vai responder por isso? É uma cadeia imensa que até agora não tem regulamentação. Está a caminho, ela tende a ser muito protetiva, mas para quem é vítima e não para quem é autor, né? Vamos supor assim, do dano, por exemplo. Então, esse é mais um problema que você pode ter. E às vezes até essa IA aqui vai que ela some do mercado. E aí? Agora você não tem negócio nenhum, porque se o pilar do seu negócio era todo uma IA só que fazia, então se você tem uma empresa que depende de uma IA para fazer uma análise de dados, ou uma IA, sei lá, para responder cliente, e a IA não é sua, você não tem controle sobre ela, se eventualmente ela sumir, o seu negócio acaba. Então você percebe que você pode estar construindo simplesmente um castelo em cima de areia. E essa areia eventualmente pode se mover e derrubar tudo, rachar o seu castelo e acabar com o seu negócio. É basicamente isso, uma questão clássica de negócio, né? Você pode simplesmente usar uma tecnologia nova e essa tecnologia nova acabar com um modelo de negócio de outra pessoa ou com o seu próprio modelo de negócio. E até agora nós não sabemos porque nós não temos regulamentação relacionada a isso. Então fica aí o meu aviso a você que quer empreender com IA, tome cuidado com essas três coisas que eu falei aqui, que o primeiro aqui, o último que eu falei, o roubo de dados, né? O envenenamento de dados. O segundo é o viés, que pode relacionar algo discriminação à sua IA, né? A sua IA pode ser racista eventualmente, ou relacionada aqui também
a direito autoral. Essas são as 3 coisas que podem acabar com o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu vou trazer conteúdo aqui que pode agregar muito para o seu negócio, para a proteção do seu negócio, dos seus bens, da sua vida. E muito obrigado, até um próximo vídeo.